Agora é hora de podcast Mulher Palestrante. Seja muito bem-vinda aqui. Já quero te convidar para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para seguir nas redes sociais, no Instagram, @Mulher Palestrante. E quem sabe você pode ser uma convidada para estar aqui. Manda mensagem para a gente para você conhecer tudo sobre este movimento. Hoje eu tenho um convite para vocês estarem aqui para a gente falar sobre liderança, para falar sobre transição de carreira, porque hoje eu recebo a empresária, a treinadora de líderes e escritora Rosângela Pinheiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Obrigada a você por essa oportunidade, por esse convite. É muito bom estar aqui. Já comecei falando que você é coautora do livro Mulheres Palestrantes, o protagonismo nos palcos. Aqui tem um pedaço da história, né? Um pouquinho da sua história. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Mas liderar. Vamos já começar a falar sobre liderar. A gente já se autolidera todos os dias. E como que a gente consegue dar os primeiros passos para entender que a gente pode apoiar outras pessoas e que a gente pode ser líder de outras pessoas? Sim. É a liderança, como você falou, né? A gente já começa dentro de casa, né? Nós, principalmente mulheres, né? Nós já lideramos, né? A nossa família, os nossos filhos. É um desafio ainda maior. E liderança, ela é treinável, né? Tem pessoas que têm, sim, a liderança, né? Já é nato, mas a liderança, ela é treinável, né? E o principal ponto da liderança é você gostar de pessoas. Então, porque você vai liderar pessoas. Vai fazer a gestão de processos, vai fazer a gestão de projetos, gestão de tempo, mas se a gestão de pessoas não estiver alinhada, nada disso vai funcionar. Então, a liderança, ela é treinável, então quem quer, né, porque não é todo mundo, não são todas as pessoas que querem realmente. Eu trabalhei em algumas organizações, inclusive, que as pessoas recebiam, né, por ter perfil, por, né, serem destaque, muitas vezes recusavam. Então, é uma questão de querer mesmo. Então, se você quer, ele é treinável e a gente precisa, sim, treinar, precisa desenvolver algumas habilidades para poder ajudar outras pessoas. E você, como líder, experiência na liderança, como líder, começou a atuar nessa área. Mas agora eu queria que você contasse como que você iniciou se apaixonando pela área de RH, se apaixonando pela parte de liderança. É bem interessante que eu falo um pouquinho, inclusive, no livro, Gi, que a minha liderança ela já começou lá na escola. Então, eu já gostava, assim, de liderar, de estar nos grupos de trabalho, já gostava de estar à frente, tinha apresentação, então sempre tinha aqueles alunos, e quem vai apresentar? Então, eu nunca tive dificuldade com isso, né? Eu sempre era a pessoa que, eu quero, eu vou. Liderava os grupos de trabalho, então começou ali. E nas organizações, mesmo antes de ter os cargos de gestão, dentro da minha área, eu sempre gostei e sempre fui inconscientemente referência naquilo que eu fazia, né? Algo mesmo antes de aprender, de estudar desenvolvimento humano, tudo que eu ia fazer, eu dava meu 100%. Então, isso, e sem esperar nada em troca, porque eu gostava. Então, isso acabava destacando-se nas áreas. Tanto que a primeira vez que eu recebi a minha proposta, né, para receber a liderança de uma equipe de 30 pessoas que cuidavam de mais de 10 mil colaboradores. Então, a primeira vez que eu recebi foi estando dentro do grupo menos de um ano e eu achava que eu não estava preparada. Né? Fala, meu Deus, eu tô aqui na operação, tô fazendo, como é que eu vou liderar? Mas isso já estava em mim. Então, quando veio essa proposta, veio, Rosângela, mas você já lidera. As pessoas indiretamente já procuram você ao invés de procurar outros gestores. E eu não me via dessa forma, né? Por quê? Porque eu via que eu estava ali ajudando as pessoas com o meu conhecimento, porque eu dominava muito bem a área, né? Eu sou da área de recursos humanos, mas eu atuei diretamente dentro da área de administração de pessoal, que é uma área mais burocrática, uma área mais chata, digamos assim, não é todo mundo, né? Então tem que resolver problema, e é uma coisa que eu sempre gostei, era resolver problema. E então, quando eu recebi essa minha primeira oportunidade, e veio aquele susto, será que eu tô pronta? E eu levei um chacoalhão, falando, não, você só não tem o cargo, você já está executando. Então, são habilidades que não é um cargo, não é uma posição, é dentro de você.
de você realmente saber fazer a gestão do teu tempo, a gestão das pessoas que estão à sua volta, independente de você estar num cargo de liderança ou não. Então, se você quer, né, estar almejando, ou se você é um empresário, uma empresária que tem uma equipe de trabalho, eu tô me perdendo aqui, são habilidades que a gente precisa desenvolver, precisa aguçar, e principalmente com pessoas, né? Para que os outros processos caminhem de uma forma mais tranquila, mais adequada. Todo o resto vai caminhar perfeitamente a partir do momento que você tiver a tua equipe, o engajamento com, né, com o time que você trabalha. Você falou de um ponto importante, que é a questão de gestão do tempo. Isso está totalmente relacionado a ser líder, para conseguir mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas e direcionar as pessoas com relação ao tempo. Muita gente se diz que é muito ocupada. Sim. E na verdade, porque o mundo está muito acelerado, tá muito... O que a gente pode fazer? Quais são as dicas importantes com relação à produtividade? Eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo... ainda falando para a liderança, para quem lidera um time, eu não tenho tempo, tá corrido, são reuniões, são clientes. Para um cargo de liderança, nós temos ferramentas que nos auxiliam hoje, né? Falando de tecnologia, ou do próprio Excel, que é muito bem usado, mas tem outros aplicativos. O principal ponto é a gente definir no nosso dia a dia, na nossa rotina, o que é realmente importante, o que é urgente, aquilo que você pode delegar para outras pessoas. Tem coisas que eu estou fazendo que outra pessoa poderia fazer? Por que eu tenho que fazer? Né? Então, assim, não deixar de ser tão centralizador. Não, isso aqui eu vou fazer porque eu não confio que a Gi vai fazer do jeito que eu faço. Então, treinar. A partir do momento que você é um líder, você vai desenvolver as pessoas, você vai treinar para elas fazerem aquelas coisas mais operacionais para que você consiga dedicar o seu tempo na parte mais estratégica da sua empresa, né? Ou se você trabalha, né, dentro de uma organização, você vai trabalhar de uma forma mais estratégica para outros projetos. E o segredo para isso da gestão do tempo é você definir, sim, o que é urgente, o que é importante, o que eu posso repassar para outra pessoa fazer, que não tome o meu tempo, que dedique esse tempo para outras questões, e usar ferramentas a seu favor. Eu acredito que muita gente acaba deixando de ter resultados por conta dessa, talvez uma procrastinação, ou então essa desculpa de que não consegue, de que não tem tempo. Exatamente, e a falta do tempo, na verdade, é a falta de organização das minhas atividades. Então, o que eu tenho que fazer hoje? A rotina. A gente precisa ter uma rotina bem definida. O que eu tenho que fazer hoje? Porque por mais que você não cumpra a tua rotina, né, no dia a dia, falando no ambiente de trabalho, na organização, na empresa, lógico, tem coisas que fogem, chega uma demanda extraordinária, não conseguir fazer minha rotina. Mas se você tem ela definida, você sabe que aquela atividade, em algum momento do dia, você vai ter que fazer. Agora, se você não tem isso definido, não tem isso desenhado, o que vai acontecer? Você vai lembrar quando o prazo já passou, tem que entregar hoje, vai entregar de qualquer jeito. Então, a rotina, ela é muito importante. Eu brinco que sempre fui, quando eu passei, eu sou a pessoa de checklist. O checklist é muito importante. Então, coisas do dia a dia que eu preciso fazer. Lógico, isso com o passar do tempo, ele vai se tornando automático, vocês já sabem por quê, mas porque você já educou o teu cérebro para isso. Então, é importante usar as ferramentas a favor, é importante definir, sim, o que é urgente, o que é importante, aquilo que só eu posso fazer, que eu não posso passar para outra pessoa. Então, isso eu sei que eu não tenho como delegar, não tenho como passar. Então, esses são um dos pontos principais para você fazer gestão do tempo sem chegar no final do dia. Meu Deus, trabalhei o dia todo e não fiz nada. Entendeu? Porque essa sensação de quem não organiza o seu dia de trabalho. Muito bem. E você vem trazendo para dentro das empresas, das organizações, esse benefício delas aprenderem mais, dos líderes aprenderem mais. Eu queria que você contasse como que você atua na parte das palestras, dos treinamentos, tem um foco principal só de liderança? Tem palestra específica, workshop específico com um tema, né, que a empresa queira trabalhar. Eu tenho dificuldade em gestão de tempo, em produtividade, em feedback, né, meus líderes não sabem dar feedback. O treinamento, ele é um pouquinho mais longo, aí ele trabalha todos os processos, gestão de tempo, gestão de pessoas e gestão de processos. No treinamento, ele vai abordar, sim,
como que eu defino os meus processos, está bem definido, a gestão de pessoas, como que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando a minha equipe de trabalho, eu sei o que cada um está fazendo, as pessoas estão sentadas nas cadeiras certas, então o treinamento para liderança é para aqueles líderes que foram promovidos porque eram os melhores funcionários da empresa, mas não tiveram desenvolvimento na liderança, como lidar com pessoas, como elaborar os processos da área dela que ela assumiu. Ele é gestor da área, ele precisa definir os processos. Como que está o tempo para esses projetos? Então, o treinamento para líderes é para desenvolver essas habilidades e potencializar para que os líderes realmente olhem para a parte estratégica da empresa, para a produtividade, automaticamente os resultados da empresa serão melhores, com certeza. E para que os colaboradores sejam mais produtivos, eles têm que estar com a saúde mental em dia. Exatamente. E cada vez mais as organizações estão olhando para esse colaborador, prestando atenção nele, investindo nele para que ele consiga ser saudável. Eu queria que você falasse um pouco até da lei, até da importância das empresas contratarem esse formato de palestra ligado à saúde mental. A saúde mental, na verdade, já é um tema bastante abordado, né, nas organizações, pequenas empresas, grandes empresas. Tem uma norma nova do Ministério do Trabalho. Eu tenho contatado algumas empresas, né, que já trabalhamos sobre isso. Saúde mental é um tema que eu trabalhei ano passado, muito forte na organização que eu atuava. O índice de afastamento de colaboradores nível Brasil, a gente chama de CDF, que são as doenças mentais, depressão, ansiedade. Então, isso veio muito forte, que levou o Ministério da Saúde, né, e Segurança do Trabalho a colocar uma lei para que as empresas obrigatoriamente deem treinamentos ou palestra sobre assédio moral, assédio sexual, todos aqueles temas que são temas delicados, que muitas empresas, infelizmente, fecham os olhos e levam ao alto índice de doenças nos colaboradores. Então, hoje eu tenho um portfólio separado, que a gente chama de R5, né? Então, a R5 traz, então, antigamente, falava-se obrigatoriamente só da CIPAT, né? Todas as empresas obrigatoriamente têm a CIPAT. Hoje, além da CIPAT, tem que obrigatoriamente abordar esses temas através de treinamento, workshop ou palestras. É um tema novo, muitas empresas desconhecem, ainda não existe atuações, né? A gente fala, não entrou efetivamente as fiscalizações, mas eu sempre falo para os meus clientes que é melhor a gente já estar preparado, já estar com o cronograma de treinamentos e palestras prontas, pelo menos está previsto para junho, digamos assim. Assim que recebe uma fiscalização, tem como já colocar que no cronograma já está programado para falar de tal tema, para falar de tal assunto. E a saúde mental hoje precisou-se criar, né, uma lei para trazer alguns temas delicados e é o principal motivo, né, de afastamento de colaboradores hoje das empresas. E muitas vezes, acompanhando, eu falo por experiência de mercado, a saúde do colaborador não é acompanhada, né, pelo próprio gestor. Não acompanha, o colaborador volta de trabalho, não pergunta como que tá, como é que foi. Isso é gestão de pessoa, isso não é só cobrar a produtividade, né, do meu colaborador, do meu time, né, o empresário que tem o time dele, voltou a trabalhar, tem que produzir. Mas como é que tá essa pessoa? Ela está precisando de um apoio, não está? As grandes empresas hoje, elas têm lá uma medicina do trabalho, ela tem uma assistente social, mas as empresas menores que não têm essa estrutura. Então, assim, hoje eu atendo essas empresas que não têm como buscar, eu não sabia, né? Muitas empresas eu não sabia que tinha essa lei, eu não sabia que eu tinha que... Como que eu abordo isso com as pessoas que trabalham comigo? Então, é muito importante. E todo esse trabalho, ele traz muito a reinteração das pessoas dentro das empresas, né? Então, a rotatividade, muita gente fala, não para ninguém, a rotatividade do colaborador. Tudo está atrelado à cultura, ao cuidado da saúde do colaborador. E hoje esse trabalho, né? Essas palestras, esses workshops que eu faço, é para trazer essa conscientização mesmo. Para as pessoas irem entendendo por que elas estarem ali também saudáveis. Existe algum número mínimo de colaboradores para que
vale essa lei, né? Que ela funcione? Não existe, né? Lei para treinamentos e para palestra, não existe um mínimo de colaborador. A partir do momento que você tem pessoa, de menos que, mesmo que existisse, né? Eu acho que são temas tão... eu atendo empresas que elas estavam... Vou dar um exemplo. Tinha lá 2.000 colaboradores ou 200 colaboradores. Algumas normas... que são no México, Dentro do Ministério do Trabalho ou da Medicina do Trabalho, tem um número X. Só que a empresa, ela cresce de uma forma tão grandiosa, ela cresce numa expansão. Eu já atuei em empresa que estava com 200 colaboradores e em 2 anos estava com 3.000. E ela não acompanha essas exigências do Ministério do Trabalho e das normas de segurança e saúde do trabalho do colaborador. Quando que eles percebem isso? Quando eles começam a receber as multas e as notificações do Ministério do Trabalho. Então, por isso que é muito importante. Qual empresário que não quer crescer? Quem que tem uma empresa que não quer ter? Rosângela, mas hoje eu tenho 3, 4 colaboradores. Tá, e daqui a pouco você tem 10, daqui a pouco você tem 20 e não sabe nem como funcionam as questões trabalhistas. E falando de empresa, né? Hoje, a maior conta de uma empresa, quando ela depende de aluguel, é imóvel. E o segundo é a folha de pagamento, se não a primeira, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, assim, do nosso capital intelectual. E isso está na mão da liderança. O líder, ele precisa cuidar. O nosso papel como líder é cuidar, é desenvolver. O nosso líder é se colocar, assim, no lugar do nosso colaborador e fazer o que a gente pode fazer por ele. Você trouxe bastante ensinamento sobre a questão da liderança dos empresários, mas você também tem uma mentoria chamada Metamorfose, que é focado nas mulheres. Eu queria que você falasse um pouco dos temas que você trabalha dentro da mentoria, porque com certeza o nosso público muito grande são das mulheres que querem ser palestrantes, aquelas que já são, mas que querem sair do casulo, querem se tornar borboletas para conquistar o mundo. Bem legal, Gi. A mentoria Metamorfose é bem interessante que o primeiro módulo é bem isso mesmo, é saindo do casulo. É voltada para mulheres, né, a mentoria Metamorfose, e são para líderes ou para mulheres que estão numa transição de carreira para liderança. Essa mentoria, o pilar dela é em cima dos pilares da inteligência emocional, né? Então, a gente precisa ter o autoconhecimento, conhecer a questão da autorresponsabilidade. Então, a gente trabalha todas as ferramentas, mais para o final do módulo da mentoria, mas o início dela é você se conhecer. Você está pronta? Eu já tenho um cargo de liderança. É muito interessante. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e tinha uma pergunta lá: qual é a sua maior dificuldade como liderança? E algumas pessoas responderam lá que era ser reconhecido como líder. Então, a pessoa já está numa posição de liderança e ela não se vê que as pessoas reconhecem. Isso é muito comum, isso. E o que precisa, né, para eu ser reconhecida como líder? Você se autoconhecer, você se conhecer, você entender como você vai abordar determinados temas com as pessoas que você está liderando, e não é só com os seus liderados, porque automaticamente quando você tem uma posição de liderança, você tem os seus liderados, você tem cliente, você tem fornecedor, então são vários pratinhos que você precisa segurar e não deixar nenhum cair ao mesmo tempo. Então, essa mentoria é para isso, é para desenvolver, é para você se conhecer. Eu trago ferramentas, como um pouquinho a gente falou agora sobre a gestão do tempo. Eu trago ferramentas para feedback, como dar um feedback de forma estruturada, como dar um feedback de forma assertiva, porque o feedback nem sempre é só de coisas boas, né? Então, essa mentoria é para realmente desenvolver e potencializar as habilidades que o líder já possui, né? E poder ter uma equipe que se inspira e fala, não, aquele líder, quem nunca teve um gestor ou um líder que fala, aquele líder, olha, eu quero seguir ele como exemplo. Então, a minha mentoria é para isso, é para que você seja uma líder inspiradora, que aonde você passe, você deixa o teu legado, você deixa a tua marca. É uma das coisas que você fez dentro do seu trabalho, quando você trabalhava dentro de uma corporação, e o que você vem ensinando às pessoas. E agora vamos falar sobre o livro Mulheres Palestrantes. A Rosângela faz parte da 3ª edição. E aqui ela traz o título Recalculando a Rota. Rô, conta pra gente o que
temos aqui dentro desse livro? Então, Gi, o tema Recalculando a Rota é porque eu recebi, né, o convite para participar dessa edição exatamente no momento que eu estava fazendo a minha transição de carreira, né? Então, o nome é bem isso mesmo. E na minha vida, várias vezes eu precisei recalcular a rota. O que é recalcular a rota? Tem ciclos que eles precisam ser encerrados para que outros comecem. E nesse momento, eu estava bastante insegura com essa transição, né? Eu estou deixando o mundo corporativo por uma opção, né, minha, já estava pensando, e veio, né, a acontecer de realmente eu me desligar do mundo corporativo e partir para um projeto meu. Então, aí eu conto um pouquinho da minha trajetória, inclusive, né, nas empresas por onde eu passei, e como que estava sendo esse momento dessa transição. As pessoas que estavam me apoiando, né, as mentorias que eu estava fazendo, a minha principal mentora nesse momento, nessa transição, para mim foi muito importante. Então, aqui eu conto um pouquinho de como eu recalculei a rota, falando nesses pontos de liderança, né, algumas empresas que eu passei, e como que estava esse momento de carreira. Então, o livro é sobre mulheres palestrantes, os palcos, né, quais são os palcos que eu quero buscar a partir do momento que eu fiz essa transição de carreira, quem eu busquei para fazer, né, essa transição de carreira. Esse livro, ele foi lançado no mês de novembro, nós estamos no mês de abril, e hoje eu me sinto muito confortável, assim, na posição que eu estou hoje. Então, assim, a transição de carreira, ela é duvidosa, gera muita insegurança nas pessoas, e para todo mundo, e para mim não foi diferente. Então, o livro, ele me apoiou muito. Eu contar a minha história, o que eu estava passando, foi muito importante. Então, aqui tem um pedacinho, né, um pouquinho da minha vida e desse momento. Eu imagino que quem está passando essa transição, ou mesmo que não seja transição, eu tô, né, num outro momento, eu estou precisando recalcular a minha rota, como que eu faço? Né? Então, eu conto um pouquinho como que eu mudei, né, algumas coisas da minha vida no decorrer aí dos anos da minha vida. E aqui no título eu sempre gosto de falar a frase que tem aqui no início da Rosângela não desista de seus sonhos, recalcule a rota quantas vezes for preciso para alcançá-los, porque é bem o que você falou, às vezes esse recalcular a rota talvez não foi no dia em que você parou de trabalhar dentro de uma organização que você tomou a decisão. Ela já veio acontecendo na sua mente e você ia pensando, será que é a rota certa? Como saber? E muitas vezes as pessoas ficam travadas, presas, achando que é só aquele lugar que é o dela. Não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. E quantas vezes a gente precisa se inspirar em outras pessoas, olhar que tem um caminho fora da onde você está, dentro dessa caixa que você está, e começar a progredir, porque senão é como você colocou aqui dentro do livro. Você quer alcançar as coisas, mas às vezes você precisa de fé. Sim. Então, ter a ação, tem a fé e tem que entrar em ação. Então, aqui dentro você fala também da questão da oração. Exatamente. Do quanto é importante. Queria que você falasse disso. Sim. Eu falo ali, tem uma parte que eu falo da oração, que é orar e agir, né? E ter ação. Essa transição era algo que me consumia ainda quando eu estava dentro da organização. Eu queria dar o passo e eu não sabia como. E foi muito interessante, algumas pessoas que me acompanham já contei essa história, que no dia que eu saí da empresa, eu fiz uma oração pedindo para Deus me mostrar, falando, eu não aguento mais, será que é isso? Eu amo o que eu faço, eu adoro lidar com pessoas, mas eu não quero estar só aqui, eu quero ensinar fora daqui. E nesse dia eu recebi uma resposta assim que eu cheguei na empresa, né? Assim, eu orei e eu ouvi Deus falando literalmente. Então, quem ora e quem tem fé, então isso, em todas as decisões da minha vida, eu faço isso. Em todas as decisões da minha vida, eu não vou tomar nenhuma decisão e eu peço para Deus me mostrar. Eu peço para Deus colocar pessoas na minha vida. Então, e Ele mostra. E nesse dia, eu falei... Por isso que quando eu fiz a transição de carreira, quando me gerava aquela insegurança, eu falava, não, mas Deus me respondeu que era isso, então eu preciso confiar e preciso ir. Então, essa é uma, né, porque está no livro, né? Eu tenho tantas outras, porque o livro não dá, porque é só um capítulo. Ainda vou escrever um livro sobre isso. Aí. Né? Ainda vou escrever um livro.
Mas é muito interessante, a oração é isso. Quando você confia, você vai orar. Só que não adianta ficar trancada no meu quarto orando, eu vou pedir para Deus, porque Deus não me responde, né? Tem até várias histórias, né, parábolas sobre isso. Você precisa orar sim, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que se movimentar. Então, é muito importante que nesse movimento que eu fiz, então, desde quando eu lancei o livro, eu tenho pessoas que eu conheci que têm me dado apoio, que têm me dado suporte, pessoas que me procuram. Então, é novo ciclo. Recalcular a rota é encerrar um ciclo para que um novo comece. E não é só o ciclo do trabalho, da família, não. Você conhece novas pessoas, você conhece novos lugares, você abre a tua cabeça para muitas outras coisas. Então, a oração é isso. Então, quem tem fé, ore, mas não deixe de fazer sua parte. Porque só orar, eu sempre brinco, falo para algumas pessoas, você ora, você quer o quê? Que Deus abra o céu e desça, tô aqui. Não, você tem que se movimentar, você tem que agir, que com certeza você vai ver as coisas acontecerem. E agora eu queria que você fizesse o convite, olha aqui para a câmera, convida as pessoas para acompanhar mais o seu trabalho. Então, tá bom, Eli. Então, quem ainda não me acompanha, segue lá, rosangelaM.pinheiro. Então, lá na minha página vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre liderança, dicas para feedback, gestão do tempo. E quem aí está querendo desenvolver as suas habilidades, tem a mentoria individual e logo, logo uma mentoria em grupo para vocês. O que importa é a gente se tornar líderes que inspiram outras pessoas. E eu tô aqui para te ajudar. Sensacional, muito bem. Então, Rosângela, tem os livros de coautoria da 3ª edição, você que quer adquirir para conhecer a história da Rosângela e de mais 19 mulheres que estão aqui, é só entrar em contato com ela que ela tem à venda. E se você quer se tornar coautora, é só entrar em contato aqui com o Instituto SWOT. Obrigada pela sua participação, quero os comentários aí no final do vídeo para você continuar conectado com a gente. Muito obrigada, Rosângela. Obrigada, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.